Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Boa tarde a todos. Hoje nós estamos falando de doenças de pele, né? Na semana passada a gente falou de micoses superficiais. Hoje eu vou falar de acne. A acne é uma doença que incomoda demais, porque ela ocorre em jovens, aqueles meninos que estão naquela fase efervescente da adolescência, né? Querem se apresentar bem, geralmente já começa ali a se interessar pelo sexo oposto, né? Tem aquela situação de ficar bem apresentável. E a acne, né, chamada acne vulgar, ela às vezes deixa cicatrizes na pele e muitas vezes indeléveis, né? Aquelas cicatrizes permanentes, principalmente quando não é bem tratada, né? Ou por outro lado, se é tratada tardiamente, então ela vai deixando cicatrizes marcantes na pele e às vezes aquilo fica realmente dando um efeito estético muito feio, né? E a pessoa acaba né, se incomodando com isso, fugindo dos contatos sociais muitas vezes. Então vamos falar um pouco de acne vulgar, né? A acne vulgar é a doença cutânea mais comum na adolescência, né? É muito comum mesmo, atingindo quase todos os indivíduos no período da puberdade. Aquele período da puberdade quando a menina ou o menino começa ali com seus hormônios, por volta ali de 10, 11 anos, 12 anos de idade, começa a efervescência dos hormônios sexuais, né? E evidentemente que a acne vem junto nesse momento, né? E pode durar um período variável. Tem adolescentes que passam aí um longo tempo da adolescência, ou adolescência quase toda, com a acne, né? E tem outros adolescentes que a acne fica bastante limitada e ela é controlada assim facilmente. Então, as lesões, na maioria dos casos, são lesões mínimas e perfeitamente toleráveis. Mas, entretanto, em outros casos, né, em outras pessoas, por exemplo, alguns pacientes, existem manifestações intensas, causando problemas psíquicos, psicológicos, né, problemas sociais, como eu disse aqui, a pessoa começar a querer não se encontrar com os outros porque se acha feio por causa daquelas cicatrizes, então torna-se um problema relevante. E lógico que a falta de tratamento adequado pode deixar cicatrizes indeléveis. Por isso é que é preciso, né, que seja feito um tratamento com um profissional que tenha conhecimento da área, porque nem sempre o tratamento é simples e rápido. Pode ser um tratamento mais demorado, pode exigir remédios mais eficientes, que também têm efeitos colaterais. Então muitas vezes a gente vai tratar uma acne simples, com remédio também simples, né? Às vezes só com produtos locais, mas tem acne que é mais grave, que é preciso tratar com um produto por longo tempo e produtos que podem trazer efeitos colaterais para o fígado, etc. O aparecimento da acne, como eu falei, é no início da puberdade. Naquela fase ali de 11, 12 anos, que a criança está deixando de ser criança e está virando um adulto jovem, né? Um adolescente, vamos dizer assim. Está iniciando a puberdade. Frequentemente vão se notando os primeiros cravos na face, né? Aqueles cravozinhos, umas manchinhas escuras, antes mesmo do desenvolvimento de pelo e de mama. Às vezes não tem pelos ainda, mas já apareceram aquelas pintinhas, aqueles cravos, né? Na face, por exemplo. Há um aumento da produção sebácea, né? Aqueles cravos, na verdade, estão na base do folículo piloso, onde sai o pelo, e vai ali ter uma glândula sebácea que produz uma gordurinha para lubrificar a pele, e esse aumento dessa gordura, por influência hormonal, né? Do andrógeno, ou então das adrenais, né? Ou dos ovários mesmo, por influência hormonal, começa então a produzir mais secreção sebácea, e essa secreção, quando o folículo obstrui, né, esse folículo sebáceo é onde sai o pelo e que tem uma lubrificação através de uma glândula sebácea que produz uma gordura para lubrificar a pele, então forma então os cravos. Se essa gordurinha não consegue chegar para fora, ela não
chega ao exterior e é obstruído o ponto de drenagem para a pele, na base do pelo, aí começa a reter. Então vão formando os cravos, vão formando essas secreções retidas dentro do folículo piloso, formando então esses cravos, que são pequenos nódulos. Então as tensões emocionais podem agravar a acne, né? Tem casos de pessoas extremamente ansiosas que a acne dele pode ficar pior, né? Não existe assim uma influência que muitos chegam no consultório e falam: doutor, mas tem alguma coisa que eu paro de comer e dá para melhorar esse problema da acne? Não tem. A influência alimentar é discutível. Não existe comprovadamente a influência da alimentação de acne, né? A manipulação, um problema sério, é a manipulação da lesão pelos doentes, os pacientes, porque eles querem espremer, principalmente os adolescentes, eles querem espremer aquele cravozinho. Ele espreme o cravo e aquilo fere as partes do folículo ali, as regiões, e começa então a ficar pior, né? A acne vai piorar. Aí vem uma espinha, como eles chamam, uma espinha grande. Então o quadro clínico, primeiro, é caracterizado pelos cravos, né? Onde não infeccionou ainda, só a retenção de gordura no folículo piloso. Depois forma aquela papulozinha, fica um pouquinho crescido. Depois vem a pústula, forma o pus, aquele olhozinho de pus, e os cistos, né? Que vão se cistando, vão abscedando, né? Vão formando, às vezes drenam, né? Fica drenando aquela secreção feia por aquele cisto, formando verdadeiros abscessos na face, que ficam muito feios. Às vezes pode acontecer nos ombros, na parte posterior do tórax, ali, no dorso, né? Geralmente associado à seborreia, a excesso de secreção sebácea, né? As lesões intensas podem deixar cicatrizes desfigurantes. Quando a pessoa tem inflamação no folículo piloso, acne, cisto, abscesso, aí começa a formar uma cicatriz grossa. Muita gente já viu, né? A gente vê no consultório muito aquelas pessoas que têm várias cicatrizes do rosto, cicatrizes espessas, tipo queloides, que a gente chama, uma cicatriz grossa, de acne, que foi espremendo, não tratou direito, aquilo foi dando cicatriz e tornando a vir novas infecções, até que ficou aquela lesão disforme, deixando o rosto bastante prejudicado. Geralmente a acne não acontece depois dos 30 anos. Então ela é da adolescência, ela é daquela fase de puberdade. Depois dos 30 anos, então, aí a acne, de um modo geral, ela fica mais controlada, vamos dizer assim. Mas às vezes já deixou cicatrizes no rosto aí, que deixou cicatrizes horríveis, né? Então tem que tratar no momento certo. Não pode deixar a acne chegar e avançar e desfigurar o rosto, né? Fazendo a pessoa até ficar com receio de se apresentar socialmente com aquele rosto todo deformado por cicatrizes muito grandes, levando até a esses queloides, né? Aquelas cicatrizes espessas, escuras. A extração dos cravos, ela deve ser feita, mas por especialista. Não é chegar em casa e apertando o cravo, ferindo a pele, né? E também a drenagem dos abscessos. Quando tem um abscesso, um cisto, o médico, né, o dermatologista, ele está apto a fazer aquilo. Quando a pele está necessitando de uma boa limpeza, de uma boa drenagem, né, de cistos ou de abscessos, o dermatologista ou mesmo o cirurgião, né, poderão fazer aquilo adequadamente, da melhor maneira possível, para não vazar mais. Agora, não em casa. Em casa isso não vai ser possível. E vai complicar mais ainda, né? A gente sabe que a acne, quando ela é muito simples e leve, a gente pode tratar com cremes tópicos, né? Passado ali naquelas espinhas. Mas às vezes é necessário usar antibiótico sistêmico, né? Que vai agir no corpo todo. E tem casos de acne que você tem que usar produtos à base de vitamina A, né? Que são os produtos que são usados nas acnes mais agressivas, né? Existem vários nomes comerciais, o tratamento é longo, 6, 8 meses, né? Geralmente acompanhado por dermatologista. Cicatrizes muito feias, inestéticas,
são tratados com cirurgia plástica. Quando fica muito grave, que a coisa fica feia demais, tem que ir para o cirurgião plástico, né? Já tratou a infecção, não tem mais infecção, ficou só aquela cicatriz feia, aí vai corrigir aquela cicatriz com a cirurgia plástica. Então, sobre acne, era isso que eu tinha para vocês hoje. Muito boa tarde. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.